Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais poderosas e inspiradoras de toda a Bíblia. Uma história que nos ensina sobre coragem, integridade e uma fé que literalmente não se queima. Estou a falar da incrível jornada de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Imaginem a cena. Estamos no coração do vasto e poderoso Império Babilônico, governado pelo imponente rei Nabucodonosor. Este rei, conhecido pela sua grandiosidade e orgulho, decidiu construir uma estátua colossal de ouro, com quase 30 metros de altura. Era um monumento ao seu próprio poder, uma demonstração da sua autoridade sobre todas as nações que ele tinha conquistado. A ordem era clara e absoluta. Quando a música tocasse menos as trombetas, as flautas, as harpas, todos os instrumentos, todos, sem exceção, deveriam prostrar-se e adorar a imagem de ouro. A punição para quem desobedecesse era terrível, quase impensável: ser lançado vivo numa fornalha de fogo ardente. A pressão era imensa. Era uma questão de vida ou morte. Obedecer significava sobreviver. Desafiar o rei era assinar a própria sentença de morte. No meio desta multidão, no entanto, estavam 3 jovens hebreus. Os seus nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham sido levados de Judá como cativos, mas, pela sua sabedoria e competência, tinham alcançado posições de destaque na administração da província da Babilônia. Eles serviam ao rei com lealdade em todos os assuntos do estado. Mas havia uma linha que eles não podiam cruzar. O seu coração pertencia a um rei muito maior, o Deus de Israel. Para eles, o primeiro mandamento não era uma sugestão: não terás outros deuses diante de mim. Adorar uma estátua, mesmo que fosse para salvar a própria pele, era uma traição direta ao Deus que eles amavam e serviam. Eles sabiam que a sua lealdade final não era a um rei terreno, mas ao rei do universo. Estavam dispostos a enfrentar as consequências. Claro que, num ambiente de poder e inveja, a integridade deles não passou despercebida. Alguns oficiais babilônicos, talvez por ciúmes das posições que os jovens ocupavam, viram ali a oportunidade perfeita para se livrarem deles. Correram até ao rei e, com palavras cheias de malícia, acusaram os 3 hebreus. Ó rei, vive eternamente. Há uns homens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. A fúria de Nabucodonosor foi imediata. Como ousavam desafiá-lo? Ele, o rei mais poderoso da terra, sentindo-se ultrajado, mandou chamar os 3 jovens. Diante dele, o rei ofereceu-lhes uma última oportunidade. Talvez tivesse sido um engano, um mal-entendido. Ele perguntou-lhes diretamente: é verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Nabucodonosor repetiu a ordem. Na próxima vez que a música tocasse, eles teriam uma chance de se curvarem. Se não o fizessem, a fornalha esperava por eles. E, num ato de arrogância suprema, o rei acrescentou uma pergunta desafiadora: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não estava apenas a desafiar os 3 homens, estava a desafiar o próprio Deus deles. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é um dos momentos mais marcantes da Bíblia, com uma calma e firmeza que só poderiam vir de uma fé profunda. Eles disseram: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará,
da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Pensem na coragem destas palavras. Eles não estavam a ser desrespeitosos, mas estavam a ser absolutamente claros sobre onde estava a sua lealdade. Mas a parte mais impressionante da resposta deles vem a seguir. Eles continuaram: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. E, se não, que frase poderosa! Eles estavam a dizer: o nosso Deus tem o poder para nos salvar. Acreditamos que Ele o fará. Mas, mesmo que Ele escolha não nos livrar, a nossa decisão permanece a mesma. A nossa fé não depende do resultado. Não te serviremos. Isto é, fé incondicional. É uma confiança que não se baseia nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Eles não estavam a tentar negociar com Deus por um livramento. Estavam simplesmente a obedecer-lhe, custasse o que custasse. A resposta deles incendiou ainda mais a raiva do rei. A sua expressão mudou. O seu rosto contorceu-se de fúria. Ele deu uma ordem drástica: aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Era uma raiva tão cega que ele queria garantir que a morte deles fosse instantânea e brutal. O fogo era tão intenso que os soldados mais fortes do seu exército, os mesmos que amarraram os 3 jovens e os levaram para a fornalha, morreram instantaneamente, consumidos pelo calor das chamas, apenas por se aproximarem da abertura. Sadraque, Mesaque e Abednego, completamente amarrados, foram lançados diretamente para o meio do fogo crepitante. Para todos os que assistiam, era o fim. 3 homens corajosos, que escolheram a fidelidade em vez da vida, tinham encontrado seu trágico destino. O rei tinha vencido. A sua autoridade tinha sido afirmada da maneira mais cruel possível. Mas, de repente, algo extraordinário aconteceu. O rei Nabucodonosor, que provavelmente observava com um misto de raiva e satisfação, levantou-se num salto, espantado. O seu rosto, antes cheio de fúria, agora estava pálido de choque e confusão. Ele virou-se para os seus conselheiros e perguntou, incrédulo: não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles confirmaram: é verdade, ó rei. Então, o rei declarou algo que deixou todos sem palavras. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam a passear dentro do fogo e não sofrem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deus. Imaginem o choque. Não 3, mas 4 figuras. E não estavam a queimar, nem a gritar de agonia. Estavam a caminhar, soltos das suas amarras, como se estivessem a dar um passeio num jardim fresco. E o quarto ser tinha uma aparência divina, celestial. Muitos teólogos acreditam que esta foi uma teofania, uma aparição do próprio Cristo antes da sua encarnação. O Filho de Deus estava ali, no meio do fogo, com seus fiéis servos. A lição aqui é de cortar a respiração. Eles disseram: e, se não? E Deus respondeu: mas eu estou aqui. Eles não foram livrados da fornalha, mas foram preservados na fornalha. Às vezes, a nossa fé não nos impede de passar pelo fogo, mas garante-nos que não passaremos por ele sozinhos. A presença de Deus é a nossa maior proteção e o nosso maior conforto nas provações mais intensas da vida. Nabucodonosor, completamente abalado, aproximou-se da boca da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E, para o espanto de toda a corte, os 3 homens saíram do meio do fogo. As pessoas de Jonterã-Sei à volta deles, os príncipes, os governadores, os conselheiros do rei, e o que viram foi um milagre
inegável. O fogo não teve poder algum sobre os seus corpos. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça estava chamuscado. As suas roupas estavam intactas. Não tinham sequer cheiro a fumo. Eles entraram na fornalha amarrados e condenados, e saíram livres e intocados. O único que o fogo queimou foram as cordas que os prendiam. Muitas vezes, o fogo da provação serve apenas para queimar as amarras que nos limitam e nos libertar verdadeiramente. Este evento transformou completamente o coração do rei Nabucodonosor, o mesmo homem que, momentos antes, desafiava arrogantemente a existência de um Deus capaz de livrar alguém das suas mãos, agora estava a louvar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, porque não há outro Deus que possa livrar como este. O rei fez então um novo decreto. Qualquer pessoa, de qualquer povo ou língua, que dissesse algo contra o Deus daqueles 3 jovens, seria despedaçada. E por fim, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições ainda mais altas no seu reino. A sua fidelidade não só lhes salvou a vida, como também resultou na glória de Deus ser proclamada em todo o império e na sua própria exaltação. O que podemos aprender com esta história incrível hoje, nas nossas próprias vidas? Primeiro, a importância da convicção e da integridade. Num mundo que muitas vezes nos pressiona a comprometer os nossos valores para nos encaixarmos ou para progredirmos, a história destes jovens lembrou-nos que há coisas que não são negociáveis. A nossa fidelidade a Deus deve vir em primeiro lugar, mesmo que isso tenha um custo. Segundo, aprendemos sobre a natureza da verdadeira fé, uma fé que não depende de Deus fazer o que nós queremos, mas que confia no caráter de Deus, independentemente das circunstâncias. É a fé do senão é fácil ter fé quando tudo está a correr bem. A verdadeira prova vem quando enfrentamos a nossa própria fornalha. E por último, a lição mais reconfortante de todas: Deus está conosco no fogo. Ele pode não nos impedir de entrar na provação, mas promete caminhar conosco através dela. E a sua presença transforma a fornalha de um lugar de destruição num lugar de livramento, purificação e testemunho. Se está a passar por um momento difícil, uma fornalha na sua vida, lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembre-se que você não está sozinho. Aquele 4º homem no fogo está consigo também. Confie nele, mantenha-se firme nas suas convicções e veja como ele pode transformar a sua maior provação no seu maior testemunho. Muito obrigado por terem assistido. Espero que esta história tenha tocado o vosso coração tanto quanto toca o meu. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e subscrever o canal para mais conteúdo como este. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Até a próxima.